Fala, guerreiro! Pré-jogo. Fluminense e Fortaleza, Castelão, hoje, 16 horas. Pontuar é preciso, pontuar é necessário. Então, não tem jeito. Tem que buscar os pontos que a gente perdeu dentro de casa. Né? O Fluminense foi um excelente mandante no ano passado, em todas as competições. Né? E esse ano a gente perdeu muitos pontos. Né? Juventude, Atlético Goianiense, perdemos pontos para o Inter, perdemos pontos para o Red Bull. E a gente tem que recuperar isso tudo, né? Recuperar todos esses pontos perdidos no campeonato e tem que começar fora de casa. São 3 jogos aí seguidos fora de casa. Eu costumo dizer que eu acho que o Fluminense ainda tem que reclamar isso na CBF, como fez o Flamengo ano passado. O Flamengo não quis jogar 3 jogos fora de casa seguidos no ano passado e conseguiu, né? Adiou um jogo dele, se eu não me engano, era contra o Red Bull Bragantino. O Flamengo adiou um jogo dele contra o Red Bull Bragantino, botou mais para frente, porque a tabela do campeonato, o regulamento do campeonato não permite um time jogar 3 jogos seguidos fora de casa, que é o que vai acontecer com o Fluminense agora nessa sequência, né? Fortaleza hoje, Criciúma na quinta-feira, né? O jogo adiado, né, contra o Atlético Paranaense, que jogam na Sul-Americana, né? E tem a final da Copa América, e depois já joga contra, se eu não me engano, agora eu esqueci de cabeça. Era Fortaleza, Criciúma e Palmeiras é em casa, Cuiabá. Então, são 3 jogos difíceis, 2 jogos de times que estão ali um pouquinho acima da gente na tabela, Criciúma e Cuiabá, que estão pontuando. Hoje a gente pega o Fortaleza, que é um time chato, um time do Vojvoda, bem treinado, né? bem estruturado já há alguns anos, 3 anos, aí, mais de 3 anos no comando do Fortaleza. Mas a gente não tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que a gente tem que chegar lá, jogar e ganhar, né? Então, Xande Pantoja, aqui é o canal Guerreiro Tricolor. Inscreva-se, deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos, né? Faz aí o canal andar aí, já manda para os tricolores que estão esperando o jogo, que estão almoçando, que estão no bar bebendo, que estão aí reunidos com os amigos no churrasco, para ver esse jogo com Fortaleza, né? Ative notificações em todas, ajuda muito o canal, visualiza os vídeos, faz muito bem para mim, para o canal evoluir, botar os vídeos lá em cima. Então vamos que vamos, né? Fluminense hoje tem os desfalques, né? Que a gente já sabe, né? Desfalques impressionantes, né? A gente tem quantidade de desfalque por lesão, né? O Lelê, que só vem ano passado, só joga ano que vem, né? A lesão no joelho, a gente nem fala mais do Lelê, porque a gente já sabe que ele só volta no ano que vem. Mas o Manuel continua lesionado, o Teran está no Rio lesionado, Isaac está lesionado, Felipe Melo está lesionado, o Marcelo ficou no Rio lesionado. Então são vários desfalques. O Lima também está lesionado, né? O Marlon, a gente já sabe que saiu do clube aí nessa janela, foi para o time do All-In lá do campeão asiático lá. Como eu falei, vamos enfrentá-lo de repente no Mundial de Clubes ano que vem, dependendo do sorteio dos times, dos grupos, né? E o Fluminense agora tem que buscar. Um empate é um ponto, né? Vale a pena. Temos que pontuar. Todos os times estão pontuando, os que estão em cima da gente. Mas o problema é que a gente precisa já pontuar 3 pontos. Ah, mas Alexandre, é difícil. O time não está engrenado, o time está num outro. Eu sei. Né? Mas é aquele negócio hoje no futebol. Você precisa buscar mais. Né? Joga feio, joga por uma bola, não estou nem aí. Eu acho que você também não está nem aí. Eu acho que a gente quer ganhar os jogos. Não tem o que a gente pensar hoje. Futebol bonito era do ano passado. O desse ano, o futebol tem que ser feio e tirar a gente lá de baixo. Pelo menos por enquanto. Né? Pelo menos por enquanto. Futebol bonito pode até voltar. Mas agora, nesse exato momento, realmente, a gente tem que buscar a vitória. Guerreiro 1902, fala, meu amigo. Renovar o time todo é meio difícil, né, Guerreiro? 1902. Tem sempre os jogos. Ah, valeu. Obrigado. Tem sim, cara, tem sim. Correria do dia a dia. Eu, infelizmente, não trabalho só com o canal. Eu trabalho na rua, tenho meu emprego, então, às vezes fica correria, né? Família, trabalho, mas sempre, buscando sempre botar os pós-jogos, sempre comentar sobre jogos, né? O último jogo eu não fiz um pós-jogo, eu fiz uma análise do primeiro jogo do Mano, como eu não fiz no mesmo dia nem no dia seguinte, que eu não tive tempo, na correria, eu fiz uma análise do primeiro jogo do Mano no Fluminense, né? Tá subindo aí pro canal, tá
tá subindo um vídeo daqui a pouco para vocês, já subiu, né, agora meio-dia e meia, um vídeo sobre análise sobre os 4 jogadores que a torcida quer fora do clube, né? Tá aí para vocês a análise do Gabriel Pires, do Renato Augusto, do Douglas Costa e do John Kennedy. É um vídeo muito maneiro, se puder divulgar aí. É uma análise minha, comenta lá nesse vídeo o que vocês acham desses jogadores, o que vocês acham que a diretoria tem que fazer, o Mano tem que decidir em relação a eles, né? O Mano chegou agora, então ele precisa de um tempinho também para analisar e decidir. A gente já sabe, né? Sobre o Douglas Costa, eu acho que todo mundo é unânime. Fora do Fluminense para ontem. Para ontem. Douglas Costa não tem que ficar mais no clube, né? Uma rescisão de contrato, a gente não sabe quais são os valores, né? O que implicaria para o Fluminense, mas é uma rescisão já, pelo menos do Douglas Costa. E depois vocês analisam os outros também comigo lá no vídeo, coloque lá nos comentários, vou agradecer muito aí a análise de vocês. E muito obrigado aqui pelo seu comentário. Vou aqui responder o nosso amigo Guerreiro 1902. Muito obrigado pelo comentário. Fica à vontade aí para dar sua opinião sobre o que você quiser aqui, tá? Eu respondo aqui a você. Tá bom, Guerreiro 1902? E você que está entrando na live aí, comente aqui também o que você acha aí, né? Eu botei esse vídeo aí, dá uma olhadinha lá sobre os 4 jogadores aí que a torcida está criticando bastante, tá pedindo a saída, né? E voltando ao pré-jogo, o Fluminense tem esses desfalques, né, que eu falei, os jogadores ficaram no Rio. Temos uma boa notícia, né? O Marquinhos viajou, com certeza não deve ser titular, porque o André, ele já vinha 70 dias machucado, né? Mas ele já vinha treinando fisicamente e depois se integrou o grupo, né? E ninguém sabia quando ele ia jogar, quando não ia. Mano resolveu isso logo quando chegou, né? Já estava treinando, veio bem, aguentou os 90 minutos. Ele deu impedimento, depois ele voltou no meio-campo, deu uma falta do André, que no caso foi uma falta normal de jogo, o cara chuta o André na perna, ele dá a falta e para piorar, eu acho que para mim isso é até, sei lá, cara, eu não posso falar certas coisas, né, que senão a gente é cancelado e tudo e tal, mas acho que o cartão amarelo consciente de tirar o André do próximo jogo. Porque o André já vinha pendurado, né, desde antes da lesão, por isso que ele já estava com 2 cartões, tomou o terceiro e prejudicou muito a gente para o jogo de hoje. Muito, porque ele voltou muito bem. O André voltou muito bem fisicamente, né? Tecnicamente, deu uma melhorada surreal no nosso meio-campo e a gente perdeu ele para hoje. Mas futebol é isso, todos têm desfalque, todos têm problemas e o Fluminense vai hoje com seus problemas. O Mano não adiantou o time, né, do Fluminense para hoje, né? Então a gente vai ter aí que saber que é um pouquinho antes do jogo, né, a escalação do Fluminense. Mas, né, como ele indicou no primeiro jogo, ele está com problemas para a escalação. Infelizmente, a gente vai ter que saber na hora do jogo. Mas a gente tem a provável escalação, né? Infelizmente, também a Colômbia ontem massacrou o Panamá 5-0, pênalti do John Ares. E eu vou te falar, eu gosto até daquela comentarista da Sport TV, a Ana Thaís Matos. Eu acho ela uma boa comentarista, eu gosto dos comentários dela. Ela analisa bem o futebol. Mas ontem ela falou que o John Arias saiu porque está fisicamente abaixo dos jogadores da Colômbia. O John Arias foi titular em todos os jogos da Colômbia. Jogou os 90 minutos, é o jogador de confiança do técnico, ele praticamente não sai. E ontem, depois de estar 3-0, né, o técnico resolveu tirar o John Arias, que é um dos principais jogadores do time, junto com o Luiz Dias, também um dos principais jogadores do dia. Então ela vai dizer que tirou também o principal atacante da Colômbia porque está fisicamente mal. Esse comentário da Ana Thaís Matos ontem foi muito infeliz. John Arias saiu porque ele poupou mesmo John Arias, poupou o Luiz Dias, depois poupou o James Rodrigues, depois poupou também o meio-campo, também esqueci o nome dele, titular também, porque o time do Panamá realmente estava batendo muito, né? Ele estava com medo de perder jogador, já estava 4-0 o jogo. Então, para que você deixar o jogador em campo, né, podendo perder para uma semifinal que ia ser contra Brasil, né, ou Uruguai? A gente já sabe que vai ser contra o Uruguai, o Brasil foi eliminado nos pênaltis. Então, comentário infeliz, o John Arias está jogando muito lá, né? O time do Fluminense aqui não está, mas o John Arias fisicamente está muito bem, tem jogado muito bem, né? Foi quem sofreu o pênalti no primeiro lance do jogo, né, nos primeiros lances do jogo, que o Luiz Dias fez o gol. Então, comentário infeliz, né? Dizer que o John Arias está igual o Fluminense, fisicamente mal. Mas ele, infelizmente, passou, né?
não volta tão cedo, né? Vai jogar até domingo, porque tem a disputa de terceiro e quarto. Então tem a final, né? Eles jogam a semifinal na quarta-feira. Quarta-feira é Colômbia e Uruguai, terça-feira é Argentina e Canadá. E o John Ares vai ficar fora aí essa semana, só semana que vem, se Deus quiser, né? Sem uma possível venda aí nesse meio termo aí. Eu não acredito que ele seja vendido. Eu já vou dizer para vocês, John Ares vai ser vendido, tá? Tem times interessados buscando aí saber, né, sobre ele para comprar, mas talvez não seja nesse primeiro momento. Talvez ele não seja vendido agora, essa primeira parte da janela. A janela lá fecha dia 2 de setembro, então a gente tem ainda um tempinho ainda para, de repente, ver o John Ares aí em campo aí pelo Fluminense, ajudando a gente a sair dessa situação aí horrível. Vamos para o provável time do Fluminense? Os pendurados, hein, gente? Eu vou dizer os pendurados hoje. Desculpa. Thiago Santos, Cano, Felipe Melo, o Marquinhos, que volta, né, de lesão, está pendurado, e o Samuel Xavier. São os pendurados já para hoje, né? Desses aí, Thiago Santos, Cano e Samuel Xavier, teoricamente são os titulares. O Marquinhos, a gente não sabe, deve começar no banco. Provável time hoje do Fluminense: o Fábio, Samuel Xavier, né, Antônio Carlos e Thiago Santos. Eu acredito que ele não vai colocar o esquerdinha, que é da posição, garoto de 18 anos, né, que jogou lembra daquele jogo no ano passado, contra o The Strongest, na altitude, né, foi um time praticamente reserva, só o Fábio jogou o titular, só o Fábio. Então, acredito que ele não coloque o esquerdinha de início num jogo assim, com o Fluminense em má fase, mas o Mano gosta de jogar com jogadores da posição. E outra, a gente quer jogadores da base. É lógico que a gente não pode queimar os jogadores da base, mas a gente tem que confiar, cara. Se a gente não confia nos nossos jogadores da base, a gente vai confiar em quem? Em quem? O Guerreiro aqui, 1902, mandou uma mensagem dizendo desculpa, que a gente tem que trocar tudo. Mas o Fluminense não tem dinheiro para trocar tudo. Já tem umas barangas que já estão lá no elenco, que a gente não sabe o que fazer. John Kennedy, que é da base, que está jogando de sacanagem, né? Essa é a realidade. A gente não tem como trocar tudo. É complicado. Então, eu acho que ele vem com o Guga na lateral esquerda, né? Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Guga, né? Para dar uma consistência ali. O Guga é mais experiente. No meio, ele vem de Martinelli, Alexander. Acredito que ele possa usar o Gabriel Pires no meio ali, no lugar do André, né? Já que o Felipe Andrade ele não relacionou aí no primeiro jogo. Então, acredito que ele use o Gabriel Pires, né? E eu ainda vou dizer aqui, tá no meu vídeo lá, no vídeo que eu postei, que subi agora, tá aí no canal, sobre o Gabriel Pires. Cara, um amigo meu, o Bocão, do Resenha Alvinegro, abraço, Bocão. Ele falou o seguinte: o Gabriel Pires é muito bom jogador, só que ele tem os problemas da lesão. Ele no Botafogo foi titular praticamente até ele se lesionar. E depois que ele voltou de lesão, ele voltou a jogar. É um jogador forte fisicamente, bom tecnicamente, mas que, como eu falei no vídeo aí que vocês têm aí para analisar o Gabriel Pires, ele é um jogador que joga no máximo 38, 40 jogos por temporada, né? Então ele tem esses problemas físicos. O Fluminense contratou ele já sabendo disso. Mas eu acho que ele é um jogador que não está jogando de sacanagem, que ele tem que evoluir fisicamente para ele mostrar esse potencial dele todo. E eu acho que hoje eu vinha de Felipe Andrade, tá? Eu, particularmente. Alexandre vinha de Felipe Andrade. Vinha de Felipe Andrade ali, né, fazendo o primeiro homem de meio campo. Martinelli, Alexandre e Ganso, né? Que deve ser o que ele vai fazer, né? Gabriel Pires, Alexandre, Martinelli e Ganso, com Keno e Cano no ataque. O Keno, gente, todo mundo tá criticando o Keno, esse 1-1 dele tá muito fraco, também concordo. O 1-1 dele tá muito fraco. Não é o Keno de outras épocas, né? Eu acho que falta muito pro Keno ainda esse ano. Ele tem tentado evoluir, tem criado algumas jogadas, mas tem dado sequência nelas de uma maneira muito ruim, né? Então o Cano tem que melhorar, mas a gente não tem outro. Tem o Marquinho, mas o Marquinho vem de lesão. Você já vai colocar ele no início, né? Ele vem de lesão, fisicamente ele deve estar abaixo, né? Vem de uma lesão grave, né? Que ele sentiu a lesão de lateral direito. Então, acho que o Keno com certeza começa jogando. Acho que o Marquinhos deve entrar no segundo tempo. Até dependendo do jogo, né? De repente entra junto com o Keno no ataque. Tomara que não. Tomara que o Fluminense não tome gol, não saia perdendo. Eu acho que o Fluminense tem que começar ganhando. O Fluminense tem que começar ganhando para fazer o estilo de jogo que o Mano está querendo do Fluminense. Esse jogo mais
transição no contra-ataque, mais vertical, né, roubando a bola lá na frente, mas com a vantagem isso acaba ficando um pouco melhor, né? Coisas que conseguimos até no jogo contra o Juventude, o Atlético Goianiense, conseguimos sair na frente, né? Contra o Red Bull Bragantino saímos na frente, tomamos 2 gols, contra o Atlético Mineiro fizemos 2-0 também, tomamos 2 gols, mas era uma outra história, era Fernando Diniz, agora está com o Mano, né? De repente fazendo 1-0, 2-0, no estilo do Mano, na forma de jogar do Mano, a gente saindo na frente, seja o essencial para a gente começar a sair dessa fase. Fazer com que os times tenham dificuldade e que vejam que o Fluminense é diferente. Mas os jogadores dentro de campo têm que mostrar isso para a gente. Porque não adianta nada esse jogo murrinhento, esse jogo sem vontade. O que não aconteceu no jogo, né, contra o Internacional. Acho que o time melhorou muito na parte de disposição, de vontade, de briga pela bola, briga pelo espaço, né, faltas táticas, né, coisas que não fizemos em outros jogos. Né, então, isso foi o diferencial do Fluminense. É um trabalho, a gente vai pegar um trabalho agora falando do time do Fortaleza, que é o mandante. É um trabalho muito bom feito pelo Vojvoda, né? O Vojvoda tem alguns desfalques, né? Jogadores no departamento médico, né? Ele tem o Moisés e o Zé Welles que estão fora, né? O Caleb, o Martínez e Pedro Rocha são jogadores ali do meio para frente, também estão fora por causa de lesões. E o Hércules, que foi expulso naquela falta ali no Menino do Vasco, no jogo contra o Vasco, foi expulso, bem expulso, tá fora também. Então são vários desfalques aí para o Vojvoda, mas é um trabalho muito mais consistente, um trabalho muito mais bem feito, né, ao longo desses anos todos com o Vojvoda no Fortaleza. E o provável time do Vojvoda para hoje é o João Ricardo, né, na lateral direita o Tinga, na zaga Brits, Cardona e Felipe Jonathan, tá? No meio, Pedro Augusto, Lucas Sacha, Pochettino. Temos que tomar cuidado com o Pochettino. Pochettino vem jogando muito bem pelo Fortaleza. Pikachu, também um outro jogador muito bom no Fortaleza, que sai muito bem em transição no contra-ataque. Breno Lopes, né, aquele que era do Palmeiras. E Lucero, que também é um excelente jogador, está fazendo um bom campeonato brasileiro. É um time muito bem organizado, muito compacto, né? Sai muito bem em velocidade no contra-ataque, né? Então a gente tem que se preocupar com isso, né? O Fluminense agora tem menos perda de posse de bola dentro da nossa área, né? Então já é um alento, né? Temos que melhorar a bola aérea, tanto defensivamente como ofensivamente. É um jogo muito difícil, mas engraçado. Fomos ano passado para lá com um time totalmente modificado, misto, né? Levamos praticamente o time reserva, né? Brigamos ali, né, com o time reserva, mas perdemos 4-2. Depois ganhamos lá. A gente tem um histórico bom, né, em Fortaleza. E a gente podia manter esse histórico, né? Fazer um bom jogo, né? O importante é pontuar. Eu não estou falando aqui que eu quero um ponto, mas o importante é pontuar, né? Um ponto é melhor do que 0. A gente não vai sair da zona de rebaixamento, né? Os times que estão em cima da gente têm pontuado. Então, o que a gente precisa agora é pontuar, né? Quando a primeira vitória chegar, eu tenho certeza que tudo vai começar a mudar. Beleza, gente? Então, acho que esse aí é o provável time do Fortaleza, provável time do Fluminense. E eu quero deixar aqui um recado, a gente estava conversando dos grupos de WhatsApp, né? E muita gente fez promessa no passado, tá, gente? Muita gente fez promessa. Eu tô pagando a minha ainda, até hoje, tá? Mas muita gente fez promessa. Mas ninguém pagou, muita gente não pagou as promessas, né, gente? Pedir é mole, né? Mas tem que pagar. Não tem nada a ver? Tem. Se a quantidade de gente que não pagou a promessa é grande, as consequências estão aí. Não é brincadeira não, gente. Vocês acham que é brincadeira? Não. Fez promessa? Paga a promessa. Foi campeão da Libertadores? Então, paga a sua promessa. Vamos lá, vamos falar da arbitragem. A arbitragem está por conta do David Oliveira Lacerda, né? Assistente 1, Guilherme Dias Camilo, da FIFA, e o 2, a Brígida Cirilo Ferreira, da FIFA também, né? E o VAR é Daiane Muniz. Não fiquei feliz com esse VAR. Foi ela que não chamou para revisão, né, no jogo contra o Cruzeiro, se eu não me engano, na falta no
no Renato Augusto, né? O pisão no pé do Renato Augusto, que foi que chamou naquele pênalti do Thiago Santos, que o braço dele estava colado, no pênalti do Cruzeiro, que para mim não foi um jogo em que o Fluminense estava até jogando melhor, né? E acabamos tomando um gol no final do primeiro tempo de um pênalti para mim que não aconteceu. A Daiane Muniz, eu vou confirmar, mas eu acho que estava no VAR desse jogo, e eu acho que ela nos prejudicou, e também não tem feito bons trabalhos em alguns outros jogos, né? Bom, falar de arbitragem, bons trabalhos, fica difícil, né? Que a arbitragem do Brasil está muito complicada. Para falar a verdade, é o que eu sempre digo, eu vou dizer aqui nesse pré-jogo para vocês. Seleção brasileira perdeu ontem. O trabalho do Dorival tem 6 meses. É um trabalho novo, né? Tem consequências, lógico. Não começou agora, tá? É um trabalho que está começando, mas já tem 6 meses. Né? O trabalho do Dorival já tem 6 meses. Ah, por que você está falando disso? Está falando de arbitragem, está falando da seleção, porque tudo é culpa da CBF. Tudo é culpa do presidente Edinaldo que está lá, tudo é culpa da organização de todos que trabalham na CBF. Se hoje a arbitragem brasileira é essa bosta, é problemática em todas as partidas, culpa da CBF, da comissão de arbitragem, da comissão de todos que comandam, trabalham na CBF em conjunto, do próprio presidente. Tudo que está acontecendo com a seleção brasileira nesses últimos anos todos é culpa do presidente, que mentiu que vinha o treinador do Real Madrid treinar a seleção. Era uma cortina de fumaça para apagar tudo que está acontecendo de ruim, né, na CBF. O Brasil não está na Olimpíada hoje, com a sua seleção masculina. É culpa da CBF, do mau planejamento. Então, a arbitragem faz parte da CBF. Então, tudo que acontece de ruim hoje no futebol brasileiro, né, problemas no Campeonato Brasileiro, problemas na Copa do Brasil, problemas nas arbitragens, né, erros de arbitragem, coisas que não se resolvem, é culpa da CBF. Né? O único culpado é a CBF. Então, vamos que vamos. Vem cá, quer aparecer? Vou terminar o vídeo. Terminar o vídeo, aqui ó, com a minha filhota aqui, ela quer aparecer, né? Tá doida para aparecer já há mó tempão em todos os vídeos. Manda um beijo aí pro pessoal. Aí. Oi, pessoal. Fala. Vitória, Fluminense daqui a pouco, mais tarde. Vitória. Fluminense. Mais tarde. Isso aí. Ela que é tricolor ferrenha aí, vê os jogos, bota a camisa, torce comigo. Tá sempre torcendo. É guerreirinha, né? Não tem jeito. Mas esse time tem que melhorar, né? Porque esse é o futuro da nossa torcida, né? Esse é o futuro, né, do Fluminense mais para frente. Esperamos um bom jogo hoje. Fluminense que joga pelo menos com a mesma vontade de quarta-feira. Tamo junto. Até o pós-jogo. Fiquem com Deus. Canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida Tricolor. Deixa aí sua mensagem aí sobre o jogo de hoje, provável escalação, o que você acharia, quem você levaria a campo para hoje, para mais tarde. Tamo junto, um abraço, tchau. Tchau. Eu vou lá, ficou legal isso aqui.